Então, bem-vindos ao programa de autoconhecimento Vencendo a Ansiedade. A gente está aqui fazendo a leitura do livro A Mente Vencendo o Humor. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Alguns já me conhecem, mas eu acho que outros são a primeira vez que estão aqui. Meu nome é Tatiana Auler, eu sou psicóloga e trabalho com a terapia cognitiva comportamental, com a psicologia positiva, com a neurociência do comportamento e outros cursos aí que, se vocês quiserem ver um pouco mais, está lá no site, tá? Então, eu estou aqui com esse livro, A Mente Vencendo o Humor, fazendo uma proposta para você que quer aprender a entender como os seus pensamentos funcionam, e você pode ter o domínio desses pensamentos e como vencer um estado de humor que às vezes é muito intenso, é muito desagradável, a gente chama de sequestros emocionais, né? Às vezes a gente é sequestrado emocionalmente e acaba não conseguindo ter um melhor comportamento diante de uma situação. Então, antes de mais nada, eu quero apresentar esse livro para vocês. Esse livro, ele é um livro que qualquer pessoa, não precisa ser psicólogo, tá? É um cadernão de exercício, qualquer pessoa pode adquirir esse livro, e eu indico, assim, se você conhecer até alguém que esteja passando por um momento desafiador, que não consiga ter muito o controle dos pensamentos, enfim, do estado de humor, oferece esse livro porque ele ajuda muita gente. Eu, enfim, indico ele para muitas pessoas, tá? Então, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês o que a gente vai trabalhar nesse livro, tá? Ele tem uma proposta de a cada capítulo falar, vou passar aqui só para a gente poder ver. Isso aqui eu já mandei no privado para vocês lerem. Pronto. Aqui, né? Ele tem a proposta de, a cada capítulo, trabalhar um tema com vocês, né? Então, eu acho muito interessante trabalhar capítulo por capítulo. Por quê? Porque esse livro, ele é um desenvolvimento, né? Como se a gente estivesse aprendendo uma nova linguagem. Linguagem essa que não é ensinada na escola para a gente, né? Que poderia ser. As pessoas elas se sentem muito carentes de um aprendizado de lidar com os pensamentos e o estado de humor. Então, esse livro ele fala sobre esse desenvolvimento, né? De como você, entendendo essa linguagem emocional, essa linguagem do pensamento, para mim é como se você pegasse as rédeas dos seus pensamentos e das suas emoções e olhasse para a sua vida já mais centrado, sabe? Mais gerenciando melhor. Eu vou dizer que esse sistema que todos nós somos, todos nós temos. Então, eu vou passar pelos capítulos. A cada aula, a gente vai passar por um capítulo. O primeiro capítulo ele é muito pequenininho, porque ele é o início, né? Uma apresentação. Os outros capítulos eles vão ficando maiores e dentro de cada capítulo vocês vão perceber que a gente vai acompanhando, se eu não me engano, são 3 casos, né? Que vai se desenvolvendo ao longo do livro, que eu vou lendo esses casos para vocês e fazendo os exercícios, e a gente vai desenvolvendo esse aprendizado da mente vencendo o estado de humor, tá? Então, o primeiro capítulo que a gente vai ler hoje, ele vai falar um pouco, né, sobre como esse livro vai poder ajudar você. O segundo capítulo, compreendendo os seus problemas, né? Nesse capítulo a gente vai poder entender como uma mente observadora, aquele que observa as situações, o que está acontecendo na sua vida, como é que você pode interpretar um problema da melhor maneira possível. O terceiro capítulo é o pensamento que conta. Vou passar para cá que eu acho que é melhor ver assim, né? Então, o segundo capítulo. A gente sempre vai ter uma historinha do Paulo e agora eu não me lembro o nome das outras 2 pessoas, mas é um caso, né, que vocês vão acompanhando como se vocês estivessem num consultório e fazendo um paralelo com a história de vocês. O terceiro capítulo, como eu estava falando, né, é o pensamento que conta. Então, a gente vai falar sobre qual é a relação entre pensamento e humor. Quarto capítulo, identificando e avaliando o estado de humor. Essa partezinha que está aqui embaixo, na lista de estado de humor, é muito interessante. Eu já não vou avançar para o quarto capítulo, não, mas
Ela é interessante porque às vezes eu faço umas perguntas assim para os meus pacientes no consultório, né? Mas quantas emoções você acha que existem, que passam por você e que existem? E aí eles falam, não, raiva, tristeza, ansiedade. A gente às vezes não tem conhecimento da quantidade de emoção que existe, até para a gente saber manejar, identificar e manejar essas emoções. Então aqui a gente vai focar bastante nesse estado de humor. Aí a gente vai para o 5º capítulo, definindo objetivos pessoais e observando as melhoras. Olha só que interessante, né? A gente foi compreendendo os seus problemas, o pensamento é que conta, identificando e avaliando, né, o estado de humor e definindo objetivos. Então, vocês vão perceber que, já aqui na 2ª página, a gente tem um exercício, né? Exercício esse que nós vamos fazer, colocar em prática. Quem quiser escrever no livro pode, ou no caderninho. E ó, vários exercícios ao longo do livro. É um cadernão de exercícios que a gente vai fazer. Olha, sinais de melhora. Isso aqui já é na 5ª aula, né? Sinais de melhora que a gente vai ter. Aqui já foi para o resumo. Capítulo 6, a gente tem situações e estado de humor e pensamento, onde a gente vai fazer uma grande avaliação, né, das situações da nossa vida, o que acontece, o que é pensamento automático, né, o que são os comportamentos funcionais, disfuncionais. E, ó, pensamento automático vem aqui no 7, ó. Esses pensamentos automáticos dão um trabalho na nossa vida que vocês nem imaginam. Às vezes acontece uma situação e esse pensamento pula e a gente tem um comportamento disfuncional, um comportamento que não é legal. E se a gente conseguir encontrar esses pensamentos automáticos e organizá-los, né, internamente, a gente tem bastante resultado. Depois a gente vai para onde estão as evidências dos comportamentos disfuncionais, das nossas crenças, das nossas fantasias, né? Às vezes a gente tem medos e é comum também no consultório a pessoa falar, mas eu estou com muito medo. E eu falo, mas medo de quê? E aí ela traz um medo e fala, mas qual é a evidência que você tem disso, né, na sua vida? E ela fica procurando e fala, realmente, eu não tenho nenhuma evidência. Um exemplo hipotético, né? Eu tenho muito medo de ser demitido. Tá. Mas hoje, com a carreira que você tem, no local que você está, né, com o que você está fazendo, vivendo, com o que os seus colegas de trabalho falam para você, o seu chefe, qual é a evidência que você tem de um risco de ser demitido? A pessoa fala, não tem muita evidência assim. Então, quando a gente vai fazendo certas perguntas, considerações, a gente consegue diminuir, né, o tamanho da intensidade do medo, da tristeza, enfim. Pensamento alternativo ou compensatório. Aqui a gente já começa, nessa etapa, a fazer esse movimento da troca do pensamento, né? Que são os pensamentos que a gente vai ver hoje até no 1º capítulo, pensamentos que a gente interpreta de uma maneira ruim uma cena e a gente vai criando pensamentos para poder driblar, né, esse pensamento disfuncional. O capítulo 10 ele complementa isso, né? Os novos pensamentos e plano de ação e aceitação. Aqui, nesse momento, vocês já começam a transformar o comportamento de vocês, né, no dia a dia e colocar em prática. Pressupostos subjacentes, experimentos comportamentais, prática, né? Essa parte aqui a gente começa a colocar muita prática no dia a dia. Entre uma aula e outra, vocês vão perceber que vocês vão fazer exercícios, né, durante o intervalo dessas aulas. As tais crenças nucleares que é muito dita, né, nas redes sociais, isso é uma crença sua, tá, mas e aí, como é que a gente faz para encontrar essa crença, para saber que crença é essa, da onde ela veio, como jogá-la pela janela? Assim, como é que a gente faz, né? Para saber lidar com essa tal crença que todo mundo fala, mas isso é uma crença, você tem que mudar a sua crença. Tá, mas você ensina como a pessoa tem que mudar a crença ou você só fala você tem que mudar a sua crença, né? Acho que a maioria das pessoas acabam sabendo que tem que mudar. Mas o como mudar é que é a parte desafiadora. E aqui, nesse capítulo, a gente vai entrar nesse como mudar uma crença nuclear. Bom,
A gente vai também mergulhar pessoas que têm um aspecto mais depressivo. A gente vai ter um capítulo voltado somente para isso, tá? Para compreender a depressão, trabalhar a depressão e para quem por exemplo, mas eu não sofro com ansiedade. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? É sempre importante e agrega na nossa vida. Então, se você não sofre com a depressão, perdão. Se você não sofre de depressão, que bom, mas pode ser que você conheça alguém que sofre, você pode ajudar, enfim. O conhecimento pode ser legal. Depois a gente vai para compreendendo a sua ansiedade, né? Aí para as pessoas que têm um aspecto mais ansioso, a gente vai trabalhar com foco no transtorno da ansiedade. E no penúltimo capítulo, compreendendo a raiva, a culpa e a vergonha. Quem é que tem raiva, culpa e vergonha? Levanta a mão, né? São emoções, enfim, né, que todos nós temos e que algumas pessoas têm mais a ponto de impedi-las de conseguir conquistar alguma coisa na vida, né, avançar na vida, e outras têm no nível mais saudável. E o último capítulo, que será a nossa última aula, é mantendo seus ganhos e experimentando mais felicidade. Olha como esse livro é interessante, né? Ele é muito legal. Assim, a sensação que eu tenho, que eu tive, né, e que vou ter agora com vocês, é que esse livro pega a gente pela mão, sabe? Assim, como se ele pegasse e falasse assim, vamos lá, né? Vamos com calma, olhar para os seus desafios, entender, né, o que está acontecendo na sua vida. A gente observa, ele é um grande terapeuta. É bom poder ter um livro assim, porque ele vai te levando numa evolução até chegar nesse lugar de ir mantendo seus ganhos, experimentando a felicidade, que também vocês vão perceber que tem uma série de exercícios, tá? Aí aqui no final do livro, para quem tem o livro, vocês vão perceber que tem todos a ficha de exercício, tá vendo? Cópias de folhas de exercício selecionados. Quem tem um livro, esse livro ele autoriza que a gente faça xerox das páginas. Está escrito em algum lugar. Agora eu não me lembro aonde, mas está escrito, né? Que você pode tirar xerox das páginas e você pode levar no seu dia a dia, enfim, né? Se você, enfim, quiser utilizar ele no dia a dia como um caderno de exercício, fazer mais vezes, quantas vezes vocês quiserem, vocês podem. Cada um desse aqui é diferente, parece igual, mas não é não, é diferente. Aí aqui, ó, estão todos os outros exercícios, tá? Para vocês irem fazendo e a gente vai passar por todos eles. Bom, espero que vocês estejam gostando desse livro. Vamos voltar agora aqui para o nosso início e vamos ir para o primeiro capítulo, tá? Então, esse livro, é importante que vocês leiam ele em sequência. Como vocês perceberam, né? Ele tem uma sequência, ele vai evoluindo, ele vai do primeiro capítulo até o final, levando você num crescente nessa proposta de você ler o livro e ir se desenvolvendo, aprendendo essa nova linguagem. Tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu livro físico também. Como eu combinei com vocês, né? Eu vou fazer a leitura comentada e de vez em quando eu vou dar um intervalo e a gente vai fazer exercício, tá? Um combinado muito importante que eu acho que acabou passando não existe milagre. Se vocês querem se propor a uma mudança, precisa fazer o exercício, tá? Às vezes a gente trata um exercício, né? Parece que é bobo, assim, mas é só escrever isso, pensar nisso, pensar naquilo. Mas a palavra tem um poder assim tão grande que quando a gente escreve uma frase, a gente fala tantas frases na nossa cabeça, né? Que a gente às vezes fala assim, aquela frase ali boa, né? Aquela frase não faz nem cosquinha, mas uma frase ruim, ela faz um estrago imenso. Então, o que seria isso? A emoção que vem junto com uma frase ruim, vamos dizer assim, ela é muito mais intensa do que uma emoção que vem junto com uma frase positiva.
Mas a gente, quando estuda neurociência, a gente sabe que quando a gente faz as repetições, eu vou explicando isso para vocês também, das frases positivas, uma hora a gente consegue gerar uma emoção positiva junto com ela, e aí sim a gente tem a consolidação dessa frase para uma memória, né? E quando ela se torna uma memória mais de longo prazo, junto com uma memória emocional, ela, toda vez que você repete, ela vai trazer a sensação para você novamente. Mas, de fato, se você só repetir e deixar para lá, né, e não fizer o exercício, não praticar, vai ser bem difícil uma evolução, tá bom? Então, a minha dica é que, se você está aqui hoje e você está querendo fazer uma mudança acontecer, se esforça, né? Se esforça, se comprometa, marca o horário. É como um grupo terapêutico. Muitas pessoas me pediram para fazer um grupo terapêutico, eu acabei encontrando essa forma aqui para a gente fazer. Estou aqui disponível para vocês e espero que vocês estejam disponíveis internamente para estar aqui também, tá? Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui com o capítulo 1. Como a mente vencendo o humor pode ajudá-lo. Uma ostra produz uma pérola a partir de um grão de areia. O grão de areia irrita a ostra. Em resposta, ela cria uma camada protetora que recobre o grão de areia, o que proporciona alívio. Essa cobertura protetora é uma linda pérola. Para uma ostra, um fator irritante se transforma em uma semente para algo novo e bonito. Bom, já é maravilhoso. Essa primeira parte já é ótima. Gente, eu falo, né? Então, eu não sei se eu mais vou ler ou vou falar, mas vamos ver o que vai funcionando ao longo do tempo. Olha só que bonito isso, né? O que essa primeira frase, essa primeira parte, ela está dizendo para a gente? Que a ostra ela produz algo muito bonito, que é a pérola. Mas ela está produzindo essa pérola a partir de algo que está incomodando ela, né? Não é algo necessariamente que está fazendo ela bem, que ela está num estado ótimo, né? E aí, porque ela está muito bem, ela está produzindo aquela pérola. Não. Ela está simplesmente se protegendo de algo que está fazendo mal a ela, e ela está, a partir disso, construindo essa linda pérola. Isso já fala dos nossos mecanismos de defesa, e se você pensar sobre a sua vida, eu vou convidar bastante vocês a ficarem refletindo ao longo dessa leitura. Se você pensar quantas coisas você já viveu que te fizeram mal e que você se fortaleceu com isso, né? Eu mesma, só de ler essa primeira parte, eu já fico pensando, poxa, é verdade, aquilo que eu julguei tanto, que me fez mal, que a pessoa não foi legal, que eu vivi isso, vivi aquilo, em algum lugar me fortaleceu também. Em algum lugar também fez com que eu criasse recursos internos para que eu pudesse lidar muito melhor com outras situações. Então, já dá para a gente perceber quanto que é importante a interpretação que a gente faz das situações que vão acontecendo na nossa vida e perceber quais são as pérolas. Olha só que bonito isso, né? Tirando desse livro. Quais foram e são as pérolas que vocês criaram nas suas vidas por conta de uma areia que incomodou, né? Por conta de alguém que fez alguma coisa ou alguma situação que aconteceu que incomodou, que te fez mal. Quantas pérolas você criou, né? Isso já é uma boa reflexão. Igualmente, a mente vencendo o humor irá ajudá-lo a desenvolver algo novo, habilidades benéficas para guiá-lo de forma a sair do desconforto atual. As habilidades que você irá aprender com o uso deste livro irão ajudá-lo a sentir melhor e continuarão tendo valor em sua vida muito depois que seus problemas originais tiverem acabado. Esperamos que, como muitas pessoas que aprenderam os métodos ensinados neste livro, você considere retrospectivamente o desconforto inicial que o conduziu até a mente vencendo o humor, como uma benção disfarçada, porque proporcionou a oportunidade de
e a motivação para você desenvolver pérolas de sabedoria e novas e valiosas perspectivas para desfrutar o resto de sua vida mais plenamente. E aí nós vamos para o primeiro exercício, tá? Caderninho na mão. Vamos pegar essa ideia que o livro está propondo, né? Esperamos que, como muitas pessoas que aprenderam os métodos ensinados neste livro, você considere retrospectivamente o desconforto inicial que conduziu até a mente vencendo o humor, como uma benção disfarçada. Então, nesse momento que vocês estão aqui, em algum lugar, algo motivou você, né? Em algum momento, você falou assim, nossa, isso vai ser bom para mim, né? Isso vai me fazer bem de alguma forma. Eu quero fazer isso, né? Eu quero melhorar. Esse título pode ter chamado a atenção sua, né? A mente vencendo o humor. E pelo título chamar a atenção, provavelmente... Deixa eu botar a bateria aqui. Provavelmente você já deve ter se deparado com algumas reflexões que você tenha feito, né? Do porquê será que o seu humor, você não está conseguindo vencer esse humor, né? Esse humor que pode estar aí te trazendo um desagrado, né? Te trazendo um desconforto. E o livro te chamou, você falou, poxa, por esse motivo, pode ser que esse livro me ajude, né? A poder conseguir aí vencer esse desafio. Por isso que eles chamam de uma bênção disfarçada, né? A gente está vivendo um problemão lá na vida, aí você fala, nossa, que bom que apareceu esse livro, né? Esse curso, esse encontro, porque aí, de repente, eu consigo vencer esse desafio na minha vida, tá? Então, dá uma pausa, escreve, né? Escreva qual o desconforto inicial que conduziu até a mente vencendo o humor como uma benção disfarçada. Uma frase, tá? Algo que ajude você a lembrar do porquê que você está aqui. Como este livro irá ajudá-lo? A Mente Vencendo o Humor ensina estratégias, métodos e habilidades que se mostraram úteis na abordagem de perturbações do humor, como depressão, ansiedade, raiva, pânico, ciúmes, culpa e vergonha. As habilidades ensinadas neste livro também podem ajudá-lo a resolver problemas de relacionamento, lidar de modo mais adequado com o estresse, melhorar a autoestima, ser menos receoso e mais seguro. Essas estratégias também são úteis se você está enfrentando dificuldade com o uso de álcool e drogas. A Mente Vencendo o Humor foi desenvolvido para ensinar habilidades de forma gradual para que você possa rapidamente fazer as mudanças que considera importantes. As ideias contidas neste livro têm origem na terapia cognitiva comportamental, uma das formas de terapia mais eficazes atualmente. Cognitivo refere-se ao que pensamos e como pensamos. Os terapeutas cognitivos comportamentais enfatizam a compreensão dos pensamentos, das crenças e dos comportamentos que estão associados a humor, experiências físicas e eventos em nossas vidas. Bom, eu já vi que algumas pessoas eu já atendi aqui, já foram meus pacientes, enfim, né? Quem conhece o meu trabalho sabe que, de fato, quando eu percebo umas experiências, né, que as pessoas estão vivendo, e elas não sabem lidar, elas estão, né, com um pensamento muito confuso, eu estou sempre olhando, né, para a emoção da pessoa, para o que a pessoa está pensando. É um foco, né? É importante, acredito eu, que o terapeuta comportamental ele possa entender ali literalmente o comportamento. É como a sensação que eu tenho é que eu dou um pause na cena, sabe? A pessoa está me contando uma cena, o que está acontecendo? Eu falo, para, calma aí, né? Vamos dar um pause nessa cena, vamos entender, vamos sair do palco, né? Vamos entender, assim, da plateia, que é a mente consciente,
algumas palavras que você trouxe. Olha como essa palavra ela está inadequada nesse momento. Olha essa frase, olha esse contexto, a interpretação. E, na minha experiência, funciona bastante. E eu acho que aqui está escrito, né, sobre a eficácia da terapia cognitiva. Para mim, Tatiana, eu acredito em todos os métodos de psicoterapia, honro todos eles. Eu escolhi esse, mas acho a psicanálise ótima, a junguiana ótima, a existencialista ótima, a Gestalt ótima. Eu acho que é mais uma questão do terapeuta ter afinidade com a técnica e do paciente ter afinidade com a técnica também, tá? Mas quero deixar claro aqui que eu honro todos os modelos de psicoterapia. Até porque assim, é importante, né? Tudo é um crescente, todos os estudos eles são importantes, até para a própria terapia cognitiva ter se formado, tá? Vamos lá, então a gente está aqui. Uma ideia central na terapia cognitiva, que é a TCC, é que nossos pensamentos sobre um evento ou experiência influenciam fortemente nossas respostas emocionais, comportamentais e físicas a tal evento ou experiência. Por exemplo, se estamos em uma fila no supermercado e pensamos, isto vai demorar um pouco, é melhor eu relaxar. Olha que nesse momento que a gente pensa assim, a gente está dando um comando para o nosso comportamento. Né? Você analisou o seu cenário, você viu que tem uma fila enorme e você fala, né? Não tem como não demorar. Então, isso vai demorar um pouco. Já que eu sei que isso vai demorar um pouco, eu vou convidar o meu sistema interno a relaxar. Né? Provavelmente nos sentiríamos mais calmos. Nossos corpos ficam relaxados e podemos puxar conversa com alguém que está por perto ou então folhear uma revista. Entretanto, o que acontece muito, se pensamos, eles não deviam ter uma fila tão grande, deveriam ter mais funcionários, que são os pensamentos mais indignados, né? Os pensamentos mais justiceiros, né? As pessoas que têm um hábito de querer resolver muitas coisas e arrumar uma solução imediata já podem ter esse modelo de pensamento. Eles não deviam ter uma fila tão grande, deveriam ter mais funcionários. Podemos nos sentir perturbados e irritados. Nossos corpos ficam tensos e inquietos. E podemos passar aquele tempo nos queixando para outros clientes e para um atendente. Isso a gente pode ver na prática como acontece, né? Eu acho que a rua é um ótimo laboratório para psicólogo. E uma vez eu me lembro que eu estava... Gente, tem tempo isso, não quer dizer que eu não tenha vivido isso outras vezes. Eu estava num banco, e aí, literalmente num banco, e aí uma mulher, estava tudo bem, assim, as pessoas estavam nos seus celulares, estava tudo certo, sabe? Cada um ali no seu mundo interno, tal, esperando a fila. Aí um começou, tá demorando muito. Aí pronto, aí já veio um comichão naquele outro. É verdade, é falta de respeito. Aí acabou tudo. Aí o outro começou, essas pessoas não têm noção. Aí o outro, eu sou idoso. Aí começou. Eu fiquei observando. Falei assim, gente, que interessante. É claro que todo mundo estava com um certo incômodo ali. Mas a gente estava segurando o incômodo, tentando se distrair, ouvindo uma música, um vídeo. É assim que a gente faz quando a gente está incomodado, né? Numa situação que a gente não pode mudar e tem que ficar. A gente busca uma distração para o humor não ficar desconfortável, disfuncional, irritado e tal. Só que quando uma pessoa ela abre a porteira, né, ela não aguenta e ela bota para fora, é como se ela abrisse a porteira de todo mundo, sabe assim? Me lembra aqueles cavalos, pode ser, né, que tá ali querendo, né, aqueles touros, né, eles estão querendo passar, mas a porteira tá fechada. Ou seja, aquele pensamento, ai que saco, essa fila, tal, ele quer passar, mas o comportamento e até a responsabilidade socioemocional que a gente tem, ele tá ali privando a gente, né, e falando, cara, não, tá todo mundo ok aqui, eu vou fazer isso. Mas tem alguém, que não consegue segurar, e pô, solta a porteira, abre a porteira de todo mundo,
e às vezes causa uma confusão, né? Nas outras pessoas também, uma confusão emocional mesmo, porque fica todo mundo à flor da pele. Eu não estou dizendo que às vezes a gente não tem que comprar algumas brigas, às vezes é necessário mesmo, né? Às vezes tem abusos em estabelecimentos, em situações, que é importante a gente chegar e se posicionar e falar. Mas vamos escolher nossas batalhas, né? O que vale a pena e o que não vale a pena a gente evidenciar, falar, colocar esse modelo de pensamento. Eles não deviam ter uma fila tão grande. Se naquele momento, se é adequado, se é favorável, ou se, de alguma forma, não vai levar a nada. Porque se não valer a pena, se não for levar a nada, é melhor que a gente tenha modelos de pensamento assim. Isso vai demorar um pouco. É melhor eu relaxar, tá? Então, já temos um primeiro aprendizado aqui, que é da interpretação que a gente vai dar nos locais que a gente se encontra, né? A gente está falando de ambiente, né? Dos ambientes que a gente se vê, quais são as frases que vão passando pela nossa mente, e você perceber se essa frase ela te estimula a uma irritação, e se ela te estimular a uma irritação é sinal que ela não está te ajudando naquele momento, ou se ela te acalma, né? Se é uma frase que te acalma, tá? A mente vencendo o humor ensina você a identificar e compreender as conexões entre seus pensamentos, humor, comportamentos e reações físicas em situações cotidianas como a recém-apresentada, e também durante eventos importantes em sua vida. Você irá aprender a pensar a respeito de si mesmo e das situações que vivencia de maneira mais proveitosa e a mudar os padrões de pensamento e os comportamentos que os deixam atrelados a estados de humor e relacionamentos angustiantes. Você descobrirá como fazer mudanças em sua vida quando seus pensamentos o alertarem para problemas que precisam ser resolvidos. Isso é interessante, né? Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Você descobrirá como fazer mudanças em sua vida quando seus pensamentos o alertarem para problemas que precisam ser resolvidos. A gente vai entender ao longo do livro que o nosso sistema emocional ele é maravilhoso, né? Quando a gente pode estar aqui tranquilo e aí, do nada, né, acontece alguma situação que vem aquela emoção esquisita e você começa a pensar um monte de coisa, né? Às vezes, né, de defesa, um sistema de defesa, só que você não sabe o que fazer com aquilo, como se proteger ou como transformar o pensamento para que ele te ajude e não te atrapalhe. Então, a gente vai poder aprender a fazer isso também. Por fim, essas mudanças o ajudarão a se sentir mais feliz, mais calmo e mais confiante. Além disso, as habilidades que aprendemos a usar na mente vencendo o humor irão habilitá-los a desenvolver e desfrutar de relacionamentos mais positivos. Vamos aqui entender como você irá saber se este livro está ajudando ou não. Para qualquer um de nós, é muito mais fácil tentar executar algo quando sabemos que estamos fazendo progresso. Por exemplo, quando aprendemos a ler, frequentemente começamos conhecendo o alfabeto e identificando letras individuais. Inicialmente, precisamos de muito esforço e prática para reconhecer as letras. Conforme nossas habilidades se desenvolvem, o reconhecimento das letras vai ficando mais fácil e mais automático. Com o tempo, paramos de prestar atenção às letras individuais, porque já sabemos unir essas letras e passamos a aprender palavras simples. Como novos leitores, podemos percorrer uma página procurando palavras que conhecemos. Com o tempo, desenvolvemos habilidades de ler frases simples e sabemos que estamos fazendo progresso, como conseguimos ler frases mais complicadas, parágrafos e livros elementares. Em pouco tempo, já não estamos atentos a palavras individuais, mas ao significado do que estamos lendo. Na escola, as crianças se tornam leitoras mais hábeis a cada ano, e o progresso de seu nível de leitura pode ser medido por meio desses testes. Você igualmente conseguirá notar
e medir seu progresso na utilização de A Mente Vencendo o Humor. Nas primeiras semanas, irá aprender habilidades individuais. Com o tempo, aprenderá a combinar essas habilidades de forma a melhorar seu humor e sua vida. Uma forma de avaliar seu progresso é medindo o seu estado de humor em intervalos regulares, enquanto desenvolve a prática da mente vencendo o humor. O capítulo 4 ajuda você a fazer isso e mostra como colocar seus scores em um gráfico para avaliar seu progresso. Mas eu já quero fazer isso agora! Não vou esperar chegar no capítulo 4, porque vai demorar muito, e eu acho que a gente pode começar a fazer isso agora, tá? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar a fazer essa medição. Vamos lá. Esse livro, esse é um outro livro, né? Ah, já está aqui, eu ia mostrar, mas já está na tela, enfim. Mas dá para ver aqui o tamanho dele. Pronto. Esse livro, ele é um livro com base na psicologia positiva, que também é uma das técnicas que eu utilizo, que eu acho muito interessante, tá? Para trabalhar com terapia. A psicologia positiva, abrindo um parênteses aqui para vocês, quando a gente não conhece muito ela a fundo, parece que a gente vai olhar só para o lado positivo das coisas. Isso não é verdade, tá? O que a psicologia positiva faz é entender quais são os seus melhores recursos, quais são os seus maiores potenciais e o que de cada situação que tem eventos traumáticos, difíceis, desafiadores, você pode, dentro dessas habilidades, né, tirar o melhor proveito disso ou passar por uma situação sabendo quais são os recursos internos, as melhores forças e virtudes de caráter que você tem. No meu Instagram, esse período, agora esse mês de janeiro de 2022, eu estou divulgando a cada dia uma virtude e uma força de caráter, né? São 24 virtudes e forças de caráter. Depois, se vocês quiserem, podem ir lá, é @tatiana.auler, tá? Para vocês poderem observar um pouquinho quais são as forças que existem, tá? E aqui, gente, a gente vai fazer esse teste. Vocês vão responder no caderno de vocês. É uma escala testada, tá? Não é da revista Capricho. Quem lembra da revista Capricho? Não é da revista Capricho. É uma escala testada. São testes sérios que são feitos lá. Enfim, né? Ele está fazendo esses testes lá nos Estados Unidos. Tem toda uma medição do que é felicidade, bem-estar. Esse é o mais simplesinho deles, tá? Que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder começar. E eu gostaria que vocês pudessem fazer, tá? E aí, no final, a gente vai compartilhar aqui, poder compartilhar os nossos resultados, né? Você pode colocar nos comentários quais foram os resultados que você teve, qual foi o resultado que você teve, tá bom? Então, cada um vai fazer o seu teste e você vai tirar um tempo para fazer isso, vai dar uma pausa rapidinho, é bem rápido esse teste. São somente essas 4 perguntas, tá? Eu vou ler aqui junto com vocês e depois a gente vai fazer o cálculo para ver o quanto que a gente sente desse nível de felicidade. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Para cada uma das seguintes afirmações ou perguntas, circule o número de pontos da escala que considerar mais apropriado. Então, a gente vai de 1 a 7, faça uma medição de intensidade, né, que a gente vai tendo. Em geral, me considero 1, uma pessoa não muito feliz. Aí você vai, igual música, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E 7, uma pessoa muito feliz, tá? Então, se você acha que você não é muito feliz, mas é mais ou menos, você bota ali no 5, 6. Se você acha que você está muito triste, você bota no 1, mas não tão triste assim, coloca no 2. Sente mais no seu coração do que no pensamento, né? Às vezes, no nosso racional, a gente confunde um pouco. Então, sente mais no seu coração. Você se considera uma pessoa não muito feliz?
ou uma pessoa muito feliz. Só pode circular um número, tá? Vamos para 2. Comparado à maioria dos meus amigos, eu me considero 1, menos feliz, 7, mais feliz. Aí você vai fazer uma comparação mesmo, né? Porque a gente olha ao redor e consegue perceber o nível de felicidade das pessoas, né? Então, às vezes, até para a gente entender se a gente é uma pessoa feliz ou não, a gente pode perceber pelas conversas que a gente tem, né? Se você está sempre reclamando, sempre se justificando, sempre dizendo que está vivendo uma coisa difícil, né? Se queixando, com humor mais para baixo, ou se você é uma pessoa que escuta o outro e que quando compartilha, está compartilhando coisas boas, né? Ou mesmo que esteja compartilhando algo desafiador, se você consegue dar uma virada de chave e não ficar tão num humor ruim assim. Então, quando você compara você com seus amigos, você se considera uma pessoa menos feliz ou mais feliz? Menos feliz que seus amigos ou mais feliz que seus amigos? Vai comparar, ou igual, né? Vamos lá. De 1 a 7. Calma aí, meu povo, já está botando o resultado, nem deu o cálculo ainda. Vamos lá. Algumas pessoas são geralmente muito felizes. Elas aproveitam a vida, aconteça o que acontecer, procurando tirar o máximo de cada situação. Em que grau essa descrição se aplica a você? É aquele famoso do limão, eu faço uma limonada, né? Que tudo que acontece na minha vida, eu dou um jeito, eu aproveito, eu vou, né, fazendo minhas limonadas, né, e vou conseguindo resolver. Ou será que, de certa forma, você trava, né? Você pode travar também. Quando acontece alguma situação desafiadora, pode ser que você, travei, né? Não estou conseguindo dar a volta por cima, driblar, né, essa situação, acabei me sentindo travada. Então, de modo algum, e 7, muito, né? Muito. Ótimo, né? Eu faço sempre de um limão uma limonada, ou de modo algum eu acabo travando. E o último, algumas pessoas geralmente não são muito felizes. Embora não estejam deprimidas, nunca parecem tão felizes quanto poderiam ser. Em que grau essa descrição se aplica a você? Aí é uma observação do estado de humor, sabe? Se você, no seu dia a dia, independente de você ter alguma situação, desequilíbrio, chata, né, que te comprometa, perdão, o humor, se você tem um bom estado de humor, emoções mais positivas ou aquela sensação de que tá tudo bem, não precisa estar, né, no máximo o tempo inteiro, ou se você tem uma emoção mais, vamos dizer assim, deprimida, né? Porque é mais para baixo, tá? Um mau humor, né? Um estado de humor um pouquinho ruim. Aí a gente vai muito e 7 de modo algum. E agora eu imagino que com esse tempo que eu dei lendo, você já tenha feito o exercício e a gente vai para o cálculo. Agora sim, podemos compartilhar, tá? Para calcular o resultado, some os números correspondentes às respostas e divida por 4. Como esse teste foi feito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a média para adultos é de 4,8. 2/3 das pessoas ficam entre 3,8 e 5,8. Então, vou deixar aí vocês fazerem um cálculo. Quem quiser aproveitar e ir no banheiro, pegar uma aguinha, fazer alguma coisa assim, pode aproveitar, tá? Aí, quem puder compartilhar ou dizer, já fiz, acabei, enfim.
Muito bom. Não sei se vocês estão vendo aqui no bate-papo. Esse povo está muito feliz, meu Deus. Ah, a Karina colocou. Ah, se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora para eu poder responder, pode, tá? Que agora eu vou dar essa pausinha mesmo, e aí depois eu volto e essa partezinha, como eu falei na gravação, eu edito, tá? Karina colocou no meu livro Felicidade Autêntica, o cálculo era por 8, deve ter havido alguma revisão. É, pode ser que sim. Mas tem outros livros também dele, né, do Martin Seligman, não sei, era nesse mesmo, né, que você viu, né, Karina? Pode ser que tenha havido alguma revisão, sim. Eu não sei te dizer. Vamos lá, muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Ah, o de capa azul. Nossa, é verdade. Karina colocou do capa azul. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem até aqui? Agora tá vendo vocês, que é aqui embaixo. Oi? Então vamos lá. Então tá ótimo, olha, 4, se a média nos Estados Unidos é 4,8, realmente a gente está bem. E quem tiver abaixo, anotem esse resultado, tá? Eu espero que quem estiver abaixo desse 4, pelo menos, que possa terminar esse livro, a leitura desse livro comigo, acima. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Também. Muito bem. Voltamos? Estão vendo? Ah, a primeira pergunta que você fez está no livro? O que o caderno vai servir para responder perguntas que não estão livres? Ah, tá aqui. Essa pergunta? Tem uma linha azul aqui que eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, só um minutinho para apagar essa linha. Ah. Ellen? Não, foi a Ellen que perguntou? Essa pergunta aqui, dessa parte, Ellen, não sei se é essa. Exercício. Escreva qual o desconforto inicial que conduziu até a mente vencendo o humor com uma benção disfarçada. Se for essa, tá aqui, tá? Ah, tá. Ela tá aqui, só que eu botei um ponto de interrogação e fiz a pergunta para vocês, porque ela não tem como, ela não está como uma pergunta aqui. Tá na primeira página, segundo parágrafo. Então, tá. Aqui é. Bom, agora a gente vai para como usar este livro. A Mente Vencendo o Humor é diferente de outros livros que você já leu. Ele é projetado para ajudá-lo a desenvolver novas formas de pensar e agir que irão fazê-lo se sentir melhor. As habilidades contidas em A Mente Vencendo o Humor requerem prática, paciência e perseverança. Lembra? Eu falei isso? Prática, paciência e perseverança. Quando a gente tem um estado de humor alterado, a gente tem o hábito de pensar que nada vai adiantar, que não existe ninguém, nem nada que vai conseguir ajudar a gente a transpor esse desafio. E, como esse livro está dizendo, e eu também, como psicóloga da terapia cognitiva, digo, a gente precisa de treino, desenvolver essas habilidades, como antes, né, no parágrafo anterior foi dito, é uma nova linguagem. E quanto mais a gente desenvolve, mais a gente pratica, melhor vai ser para a gente, mais fácil vai ser para a gente colocar no dia a dia, tá? Mesmo algumas habilidades que pareçam fáceis podem ser mais complicadas quando você realmente tenta executá-las. Essa partezinha é aquela que eu falei, vou escrever, depois eu faço a pergunta para mim mesma, mas na hora que você vai entrar para perguntar, para entender ali
O seu desafio, às vezes, não é tão simples assim, tá? A maioria das pessoas descobre que quanto mais tempo se dedica à prática, quanto mais tempo dedica à prática de cada habilidade, mais benefício obtém. No início, é útil dedicar algum tempo a essas habilidades todos os dias. Você pode achar proveitoso reservar um horário determinado todos os dias para ler a respeito ou praticar as habilidades contidas em A Mente Vencendo o Humor. Se avançar muito rapidamente na leitura do livro, sem se permitir um tempo adequado para a prática, não irá aprender e aplicar as habilidades aos seus próprios problemas. E é por isso que a gente vai fazer nossos encontros uma vez por semana, que a cada semana a gente vai ter esse tempo de digerir as questões, tá? Logo, a velocidade da aprendizagem não é o mais importante. O mais importante é dedicar um tempo suficiente a cada capítulo até que você compreenda as ideias e consiga usá-las em sua vida de modo significativo para se sentir melhor. Você descobrirá que é preciso apenas pouco mais de 1 hora para fazer isso com alguns capítulos do livro. Para outros capítulos, serão necessárias semanas ou mesmo meses de prática, antes que as habilidades que aprendeu se tornem automáticas e você comece a perceber os benefícios em sua plenitude. Olha, eu posso dizer para vocês, por experiência própria de vida, colocando esse livro, como eu falei, né, lá na minha na faculdade, quando eu estava fazendo o estágio, né, eles chamam de supervisão, estágio com supervisão, eu fiz a leitura desse livro, a gente praticou, aplicou, né, não só com os pacientes na época, mas também colocando em prática em nossas vidas, e me ajudou muito, assim, tiveram várias situações que nossa, aqui eu posso usar essa habilidade, não é tão racional assim como eu estou falando, mas quando você vai entendendo, a informação ela vai entrando em você e vai ficando automática, né? E aí você lida com a situação de uma maneira diferente e me ajudou muito. Eu acredito que vai ajudar vocês também. A Mente Vencendo o Humor pode ser adaptado de modo que você leia os capítulos na ordem que provavelmente seja mais útil. Eu não aconselho, tá? Eu aconselho que alguém me perguntou, né, em algum momento se poderia ler em qualquer ordem. Eu, assim, acredito que ler capítulo por capítulo na ordem é mais útil, né? É melhor do que ler em ordem diferente, tá? Até porque ele tem todo um desencadeamento, um entendimento que eu acho bacana. Por exemplo, se escolheu neste livro para trabalhar determinados estados de humor, no fim do capítulo 4 existe uma recomendação de leitura dos capítulos sobre o estado de humor, que se aplicam a você. Também é possível saltar algum capítulo sobre um estado de humor que não se aplique a você. Depois de ler esses capítulos, você pode seguir a sequência recomendada para cada estado de humor específico. Ou então optar por ler o livro em sua totalidade e fazer os exercícios que iniciam no capítulo 2 e terminam no capítulo 16, que eu acho o melhor modelo. Se estiver usando A Mente Vencendo o Humor como parte da terapia, seu terapeuta poderá recomendar uma ordem diferente para a leitura dos capítulos. Existem muitas maneiras de personalizar o desenvolvimento das habilidades apresentado neste livro e seu terapeuta pode ter ideias próprias sobre a sequência que funciona de modo mais eficaz para você. Como a gente está em grupo, né, como esse livro vai ser apresentado para muitas pessoas, vamos seguir a sequência dele. Se você estiver apresentando esse livro a um terapeuta, poderá sugerir que ele leia, já li, uma breve mensagem para os clínicos e leitores interessados. Você pode usar A Mente Vencendo o Humor para outras questões além do humor. Sim, as mesmas habilidades contidas em A Mente Vencendo o Humor, que ajudam a manejar os estados de humor, também pode auxiliá-los a lidar com o estresse. Transtornos alimentares, sim, quem tem aí alguma compulsão alimentar, né, ou algum tipo de compulsão, purgação ou comer em excesso, dificuldades de relacionamento, baixa autoestima e outras questões. Este livro também pode ser usado para desenvolver estados de humor positivo, como alegria e um sentimento de significado e propósito de vida.
E eu já li o livro todo, e é verdade. Ele vai, ao longo dos capítulos, a gente vai percebendo isso. E se você quiser usar as folhas de exercício mais de uma vez, ao longo do livro existem exercícios planejados, que são aqueles exercícios que eu mostrei para vocês, para ajudá-lo a aprender e a aplicar habilidades importantes apresentadas em cada capítulo específico. As folhas de exercícios devem ser preenchidas ao longo do tempo. Cópias adicionais de muitas das folhas de exercícios podem ser encontradas no apêndice no final do livro, que eu mostrei para vocês. E todas elas estão disponíveis para download. Olha, eu falei que tinha isso em algum lugar do livro, para uso pessoal, no link deste livro em loja.grupo, enfim. Portanto, você pode fazer cópias e usá-las sempre que achar que podem ser úteis, né? Isso aqui é importante. As habilidades e estratégias contidas em A Mente Vencendo o Humor estão baseadas em décadas de pesquisas, são métodos comprovados, práticos e eficazes que, depois de aprendidos, proporcionam maior alegria e satisfação na vida. Ao investir seu tempo na leitura deste livro, praticar o que aprender, você está dando os passos necessários para transformar a vida de maneira positiva. Ufa! Bom, terminamos esse capítulo, mas antes da gente finalizar, eu quero apresentar, aqui a gente já tem o capítulo 2, eu até poderia ler com vocês, mas eu acho que vai ficar muito puxado, porque ele é maior. Então, a gente vai ficar aqui no capítulo 1, e eu quero apresentar para vocês um aplicativo, caso vocês queiram... cadê? Caso vocês queiram trabalhar, acompanhar esse estado de humor de vocês, né? Então, a gente fez aí a primeira apresentação do livro, um capítulo 1, ele foi, enfim, apenas uma apresentação que eu pude fazer algumas considerações para vocês. E queria apresentar o Cogni. O Cogni, ele é um aplicativo que está disponível gratuitamente, até onde eu sei, tá? E ele é muito interessante, e se vocês se propuserem a esse período que a gente está fazendo curso, ao menos, a instalar ele no celular e fazer como um diário no final do dia, né? Vocês vão conseguir ter uma medição da melhora da qualidade de humor de vocês e do pensamento, enfim. Então, como é que ele funciona? A primeira parte vai ser como você se sente. Aqui tá registrar feliz, mas ele tem todas as carinhas, tá? Ele tem um monte de carinha que aparece aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Aí aparece aqui, ó. Tá vendo? Tem um monte de carinha, né? Esse daqui é um histórico, seria um histórico. Depois dessas carinhas, você vai registrar as suas emoções. Primeiro é uma carinha, né? Você coloca a carinha. Depois você vai registrar as suas emoções. Como você se sente? Selecione as emoções que sentiu e clique em salvar. Então você vai selecionar, você vai lembrar do seu dia. É como um diário, sabe aquele tal diário que a gente nunca consegue fazer no final do dia? Que a gente bota o caderninho do lado e não faz. Por quê? Porque o celular está na mão. Então, bota o diário no celular que resolve o problema. Deixa ele ali na sua mão, que ele vai um passo a passo. Todo dia você pode fazer o mesmo diário, a mesma sequência, e no final ter o seu resultado. Então, ele vai perguntar para você quais são as emoções, né, que você sentiu. E você pode fazer ele de duas maneiras, tá? Você pode fazer, por exemplo, para quem sofre com compulsão alimentar, né? Vamos supor, tá ali hoje 6h46, vamos supor que às 6 horas normalmente é quando você acaba tendo uns picos de vontade de comer, né? E acaba abrindo um quadro de compulsão, enfim, gerando uma certa ansiedade. Aí você coloca ali data e hora, aí coloca qual é a emoção, qual é a situação. Por exemplo, sei lá, meu pai brigou comigo e mais uma vez eu estou estressada, sei lá. Aí é a situação. Ou então, situação, eu tenho que pagar uma conta e não sei o que fazer, né? Uma situação, enfim, qualquer que você esteja vivendo.
Qual foi o pensamento? A gente vai aprender isso ao longo do livro, eu expliquei, mostrei para vocês, né? Qual foi o pensamento? Qual pensamento você teve? Do tipo, não vou ter dinheiro para sobreviver, ou não vou conseguir enfrentar meu pai, ou meu pai vai, sei lá, né, me odiar. Sei lá, qual foi o pensamento? Aí aqui embaixo tem a ação. Qual foi o comportamento que você teve? Do tipo, fui comer, né? Para acalmar a ansiedade, enfim. E lá embaixo tem outras coisas que agora eu já não me lembro. Você pode preencher tudo ou pode só preencher a carinha, não precisa preencher tudo tão certinho. Aí você vai ter um histórico, né? E no final você vai ter um relatório. Olha que legal. Tá vendo? Relatório de 7 dias aqui, por exemplo. Né? Nesses 7 dias você vai conseguir mensurar, né? Ver como é que estão os seus estados de humor. Esse Cogni eu uso com alguns pacientes meus. Eu peço para eles, quando tem uma proposta de terapia, eles me enviam um relatório. E dentro desse relatório eu analiso junto com eles, né, o que aconteceu, qual foi a situação, enfim, né, para a gente poder trabalhar em cima das questões, tá? Então, Cogni, acho que vocês já viram aí o aplicativo. E voltando aqui, a gente teve um resumo, né? Vou só recapitular esse resumo para vocês. A gente falou um pouquinho sobre como o método da terapia cognitiva funciona, que ele pode auxiliar nos transtornos alimentares, usos de álcool, né, drogas, estresse, baixa autoestima e outras condições. A Mente Vencendo o Humor, objetivo ensinar habilidades de terapia cognitiva de forma gradual. A maioria das pessoas descobre que quanto mais tempo dedica à prática a cada habilidade, maior benefício tem. E você encontrará orientações ao longo do livro que ajudarão a personalizar a ordem de leitura dos capítulos para que possa se direcionar para os estados de humor que mais o preocupam. Então é isso. Eu vou fechar aqui esse primeiro capítulo com vocês. Ele é mais curtinho. E volto para a gente ler o segundo capítulo e estaremos juntos até o 16º.